Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à sua família e à família do seu pai e tudo quanto ela tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Portanto, considerava que ela guardou os mensageiros de Josué, que Josué tinha enviado para espiar a Jericó. E naquele tempo, Josué os encorajou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Vou ficar só no versículo 25. Josué guardou e cumpriu a palavra para com a prostituta Raabe, guardando não só a vida dela, mas a família do seu pai e tudo quanto ela tinha. Amém? Feche teus olhos por um minuto. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Diga isso. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é, diga isso em declaração, presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Graças a Deus. Um dia eu chego como a senhora, de pela manhã ter voz e força para cantar. Meu Deus, aleluia. Irmãos, o texto é muito conhecido. Vânia, eu digo que eu não tenho nunca preocupação com que as pessoas guardem meu nome, lembrem que eu tenho vestido verde, que eu sou plus size. Não. A maior intenção é que a gente entenda a palavra e o que Deus quer falar conosco através da sua palavra. E quando o Espírito Santo de Deus me trouxe memória este texto para que eu pudesse estar discussando para esta igreja, eu louvei ao Senhor, porque às vezes nós focamos em pessoas dentro da Bíblia que viveram coisas muito gloriosas. Isso não é errado, porque nós sabemos que o nosso Deus não é limitado, Ele é um Deus grandão que faz coisas grandes. Mas eu gosto muito de discursar com simplicidade, para que a gente possa compreender, entender e se transportar para os acontecimentos. Antes de eu chegar no final desse texto, o versículo 25 do capítulo 6, eu gostaria de refrescar sua memória sobre os acontecimentos da época. O texto diz que quem está em evidência na liderança é Josué. Josué, ele recebe uma ordem de Deus para que estivesse governando e direcionando este povo até a terra prometida. Só que Josué, ele vem agora sendo convocado por Deus e assume essa liderança debaixo de um período que para ele fora um período de dificuldades. O povo está recém-saído do Egito, saindo do deserto também, e Josué, ele passa por uma perda muito grande quando ele ouve a chamada de Deus.
Josué era um moço quando ainda Moisés no deserto está trazendo ele para próximo. E às vezes a gente não entende por que Deus, dentro de momentos diferenciados a nós, ele vai fazer chamadas. E aí Deus traz Moisés, manda Moisés trazer Josué para próximo. E quando Josué está ali próximo, sendo o moço de Moisés, ele está aprendendo o que ele deveria fazer quando Deus o colocasse à frente. Deus não fala diretamente que o colocaria. Deus não fala diretamente que ele seria líder. Mas a gente entende que se a gente ouvir o que Deus tem para fazer, a gente foge. Não é fácil ser do círculo de oração, não é fácil ser pastor, não é fácil ser profeta. Então muitas das vezes Deus não vai nos falar o que vai acontecer, mas Ele vai nos instruir no caminho, e essa instrução nos prepara para que quando Ele falar, é agora, a gente não vai ficar baratinado nem desamparado, a gente vai saber como agir, porque Deus já nos preparou. Então aqui eu aprendo não fugir dos processos da vida e não fugir das etapas, aprendo a não pular as etapas. Josué foi chamado, e quando ele é chamado, ele perde agora um grande líder. Moisés foi um homem que, além de ser o homem mais manso da face da terra, foi um grande profeta, anunciado até o dia de hoje em Israel, e também um legislador, alguém que levantou as leis através de Deus, deu as leis a Moisés, e Moisés transmitiu essas leis ao povo de Deus. Então agora ele entende a dura tarefa de liderar esse povo. Ele também sabe que a questão agora não era só liderança, mas era por conhecer a dureza do coração daquele povo, que durante muitas vezes no deserto, próximo a Moisés, ele viu que o povo questionou: tu nos trouxesse até aqui para que a gente morresse à espada? Tu nos trouxesse até aqui para que a gente morresse na mão de Faraó? E Deus abre o mar para eles passarem. Depois de eles estarem lá no meio do deserto, o cuidado de Deus trazia sobre eles uma nuvem que cobria durante o dia, e uma coluna que os aquecia e iluminava o caminho durante a noite. Deus, durante 40 anos, foi o provedor deste povo, porque o maná não veio sobre eles um dia só, mas durante o período que eles ficaram dentro do deserto, Deus proveu para a vida deles. Pediram água, Deus deu. Pediram carne, Deus deu. E ainda mais, Deus disse que não se revelaria apenas a uma pessoa, mas Deus manda no meio do deserto levantar a tenda da congregação, como nos disse o irmão, e esse lugar seria onde Deus iria se revelar ao seu povo no meio do deserto. Josué está passando por esse início, e um início doloroso, e muitas das vezes de solidão, porque às vezes nós não temos companhias, caminhamos sozinhos dentro da nossa casa, e isso não é motivo de desanimar, porque agora, ainda que ele não tenha ninguém para segurar as mãos dele, ainda que ele não tenha ninguém fisicamente, pessoalmente, para segurar em si e dizer vambora, Deus anima Josué, e Deus vai dizer para ele: ninguém vai te suster todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Quer presença melhor do que essa? Da mesma forma que eu agi na vida dele, eu vou agir na sua vida. Eu sou um Deus presente, eu sou um guerreiro valente, eu continuarei sendo provedor, eu vou continuar abrindo mar se for necessário, mas segue a planta, Josué. E a planta era: esteja na minha presença e medita na minha palavra de dia e de noite. Meu Deus, medita de dia e de noite. Somos a geração mais informada, mas também somos a geração mais descompromissada com a palavra. Somos a geração que mais temos informações no sentido de um celular e um aplicativo nos mandar mensagem lembrando que precisamos ler a Bíblia. Mas também somos a geração que esquecemos Bíblia na igreja e só vamos lembrar quando alguém falar: abra sua Bíblia aí, e você dizer: ih, meu Deus, no último culto eu deixei ela aqui. Sinal que não tem a leitura em casa. Para que Josué fosse vitorioso, Deus está dizendo: esteja em mim, mas leia a minha palavra de dia e de noite. Por que Deus estava dizendo isso? Porque os princípios estabelecidos ali naquela época eram princípios onde Deus era o Senhor.
A unidade entre eles também deveria ser preservada, o cuidado. Nós vamos ler sobre os 10 mandamentos e também ler sobre, lá no livro de Levíticos, algumas leis cerimoniais, onde é um manual de adoração para aquele povo. E justo por ele ser um líder, ele precisava entender desse manual de adoração. Deus agora está preparando ele, porque nada na vida do crente é fácil. O evangelho que nos vendem de barganha, o evangelho que nos vendem de ganância é um evangelho mentiroso. Porque a primeira coisa quando a gente se achega a Jesus é: negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. É o primeiro presente. Então a gente já entende que negar-se não é nada fácil. É você lutar contra você mesmo. O diabo, você vence ele pelo poder do sangue de Jesus, e em nome de Jesus ele tem que bater em retirada. Mas negar-se a si mesmo é uma reconstrução do seu eu em Deus. Negar a si mesmo é o que Paulo vai dizer: eu preciso esmurrar a minha carne para não ceder às minhas próprias vontades, para que a cada dia não viva eu, mas Cristo vive em mim. Então, se somos nova criatura, a gente entende que o evangelho de facilidade não é para nós. A gente entende que vai ter guerra contra a procrastinação, guerra contra o sofisma, guerra contra a vontade de não orar, o desejo de não buscar, o desejo de não adorar, guerra contra o conforto, guerra contra o comodismo, guerra contra a vontade de parar. Mas quando a gente se levanta e coloca um altar no nosso coração dizendo: eu preciso ir não porque eu dependo do que vai acontecer, mas eu preciso ir porque eu dependo do Criador, eu dependo do poderoso, eu dependo do verdadeiro, eu não sou nada sem Ele, eu não tenho nada sem Ele. Pode me faltar qualquer coisa na terra, mas se eu tiver a presença dEle, já é o suficiente. Eu não preciso de riqueza, porque a minha maior riqueza é a presença dEle. O meu maior conforto é chegar na casa dEle e dizer como Davi: eu queria ficar aqui dentro. Aleluia! Mas essas horas vão passar, mas Ele continua conosco no nosso dia. Então Josué, dentro de todas essas empreitadas que são as mesmas que nós, que viveu as mesmas coisas que nós, ele precisava entender que haveria dificuldades para a caminhada, haveria dificuldades para esta conquista. Nada na vida do crente, repito, vai ser com facilidade. Vencemos a nós mesmos e levantamos uma guerra contra o inferno, porque você já alcançou a salvação, mas tem um propósito de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. Tem um propósito de Deus com a sua casa edificada, sobre a sua rua e sobre o seu bairro. Tem um propósito de Deus quando o bairro está edificado com o Estado. E tem um propósito quando o Estado está edificado com o país. Então eu entendo que Deus não precisa de muitos, mas Deus começa através de um. E louvado seja que nós somos esse um dentro da nossa casa, que Deus começou uma grande obra. Esse Josué agora, ele vai ter que lidar com algumas situações adversas. A primeira coisa que lhe acontece é, diante a marcha que eles estão indo rumo à terra que Deus havia lhe prometido, é lidar com uma nação chamada os cananeus. Os cananeus eram um agrupamento de nações, cerca de 7 ou 9 nações, que se agrupavam e se ajuntaram. Os cananeus, eles são uma representação de pessoas que se desviaram de Deus e agora edificaram fortalezas aonde Deus não é louvado, Deus não é adorado, Deus não é glorificado. Entenda que muitas das vezes as nossas maiores barreiras vão ser com pessoas que já conheceram a palavra, vão ser com pessoas que já estiveram na presença, mas não há lugar que Deus não possa visitar e não há coração duro que Deus não possa quebrar. O que nos resta é orar, e quem vai fazer a obra é o Espírito Santo de Deus. Josué, ele vai lidar com esta nação. Quem eram os cananeus? Como eu já disse, pessoas que se estabeleceram fora dos princípios de Deus e do governo de Deus. Mas além disto, os cananeus também eram homens e mulheres politeístas, uma nação politeísta. O que é politeísta? Serviam a vários deuses. O primeiro Deus que os cananeus adoravam era um Deus chamado El.
a representação de um homem que guerreava, que trabalhava, que era poderoso e que estava à frente deles para poder lhes dar vitória. Assim, o segundo deus que os cananeus adoravam era a Sera, a deusa da fertilidade, a deusa que os cultos dela eram envolvidos debaixo de prostituição, aonde as mulheres às vezes acreditavam que quando eram estéreis, elas apresentando uma oferta à Sera, elas iam gerar. A Sera representava a fertilidade da colheita, a fertilidade dos peixes nos mares. Eles acreditavam que a Sera era a que fazia a multiplicação. O terceiro deus dos cananeus era Baal, bem conhecido quando o profeta Elias se levanta e em uma forma de deboche vai dizer: cadê Baal que não se apresenta? Vocês estão se martirizando, gritando, Baal dormiu, Baal foi viajar e não veio aqui para se apresentar. Baal era a representação de uma estátua, de um homem jovem com um raio na mão, porque eles acreditavam que Baal dominava não só o vento e a tempestade, mas Baal tinha domínio sobre as forças da natureza. Então, quando eles estão envolvidos nessa adoração meio que politeísta de vários deuses, tem uma nação marchando em frente a eles, adorando apenas ao único Deus. Eu não sei se você pode entender esta mensagem no sentido que nós estamos marchando para várias coisas, visto que o Brasil é um país laico, não tem uma religião estabelecida, apesar do cristianismo estar crescendo, tem muita gente se apropriando e tomando voz, mas enquanto a gente marcha, estamos causando tumulto no território do adversário. Eles têm um monte, mas que não responde. A gente tem um que trabalha ao nosso favor. Quando a gente clama, ele responde. Jeremias vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Moisés escreve: quem é como o Senhor? Ele é o Deus da guerra. Os homens aparelham carros e cavalos, mas o nosso Deus se chama Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos que peleja por nós. Quem é como ele? Um dia em tempestade, Jesus chama a atenção dos discípulos dizendo: vocês não têm fé? E dá ordem: vento e mar, aquieta-te, porque nós precisamos chegar do outro lado. Então, ainda que eles tenham muitos, nós temos um que se revela, um que trabalha, um que é poderoso, um que ouve, um que não precisa de ser carregado, aleluia, um que não precisa de ser iluminado, porque a presença dele, a glória dele já ilumina tudo. A gente tem um que nos alcançou com graça, com misericórdia, e que está trabalhando sobre a nossa vida, decretando a nossa vitória até o dia de hoje. A Bíblia vai dizer em Salmo 139 que ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e há de ser eternamente. Ele é imutável. Então eu entendo que ainda que muita gente se levante com idolatria aqui, tem um povo também se levantando para glorificar e exaltar a Deus, porque ele não fez só no passado, ele não vai fazer no futuro, mas hoje ele está fazendo alguma coisa. A quem acredita, a quem tem fé, a quem entende que ele está sendo adorado, glorificado, e ele é poderoso para operar sinais, prodígios e maravilhas. Observa que Josué, além de ser um conquistador e liderança, era um grande estrategista militar. E Josué agora, ele vai entender que se ele fosse guerrear de fronte, talvez pela quantidade do exército ou pelo poder do exército, guerrear de fronte sem dar a ordem de Deus é sinal de batalhas perdidas. Então Josué entende que ele precisava seguir sempre as direções de Deus. Seguindo a direção de Deus, ele vai fazer como ele aconteceu com ele outrora, enviando 2 espias para poder espiar a terra. O texto é muito conhecido, e você sabe que quando aqueles homens chegam na terra, o rei daquela cidade, em cima de Jericó, a muralha de Jericó,
pessoas estavam edificadas ali, casas estavam edificadas, e o rei daquele lugar, entendendo que tinha espia naquele lugar, levanta então uma campanha em busca dos espias. Vamos caçá-los, porque eu tive notícia, alguém contou que alguém estranho entrou aqui. E eu entendo aqui, irmãos, que às vezes a gente não entende o tamanho da proporção daquilo que Deus faz através das nossas vidas. Eles estão em cima da muralha, temendo um povo que nem acampado para a guerra estava, porque eles sabiam e tinham ouvido que Deus trabalhava no meio deles. Então não temos motivo hoje de ficarmos cabisbaixo, de ficarmos paralisados, tamanha a dificuldade. Nós só precisamos encarar e pedir estratégias de Deus. Josué entende que ele não podia contornar a muralha, porque eu entendi nesse texto que inimigos não são contornados, inimigos precisam ser vencidos. Quando inimigos são contornados, a gente tem o grande risco de lá na frente lidar com eles novamente, porque eles se fortalecem para poder acabar com a nossa história. Mas quando eles são vencidos, eles não se levantam nunca mais. Eu não sei o que você estava contornando. Jesus está dizendo: para de contornar teu problema e começa a vencê-lo. Lista uma etapa de cada vez. Eu vou vencer isso aqui hoje, amanhã eu vou vencer outra história, na força do Senhor amanhã eu vou guerrear por outra. Inimigos vão ser vencidos ao invés de serem contornados. O texto diz que agora, em ameaça de morte, esses dois espias vão achar refúgio na casa de uma mulher conhecida pelo seu ofício. O nome desta mulher é Raabe, e o seu ofício, algumas versões meretriz, outras versões prostituta. Não quero entrar numa base teológica que alguns homens vão dizer que a casa de Raabe era uma casa de prostituição. Eu quero ficar com o texto que vai dizer acerca do ofício que ela tinha. Raabe era cananeia e o seu ofício era de alguém que se prostituía, como diz a palavra. O texto bíblico diz que Raabe, quando vê que aqueles homens estão em ameaça, esconde esses homens no telhado. Mas aquilo que Raabe faz é o tema da minha mensagem no dia de hoje, porque às vezes nós precisamos de aumentar a nossa fé para poder ver o milagre acontecendo nas nossas vidas. A ação de Raabe, primeira coisa, me mostra uma fé corajosa. Deus não trouxe sobre nós o espírito de covardia. Deus não trouxe sobre nós o espírito de temor. Deus não trouxe sobre nós algo que vai nos fazer intimidar-se ou retroceder. Raabe tem uma fé corajosa. Que coragem é essa? Ela sabia que poderia morrer colocando alguém que ia defraudar a sua terra dentro da sua casa. Mas ela também entende que nesta ação ela teria vitória. Eu aprendo com Raabe algo: a fé corajosa me faz avançar quando todas as coisas ao meu redor estão contrárias àquilo que a minha mente está coordenando. A fé corajosa vai dizer para mim: você é capaz. Não é porque você pode, não é porque o seu braço é forte, é porque você confia em Deus. A fé corajosa é uma fé confiante. E a fé confiante é aquela que não luta por si, mas entende que tem um Deus maior guiando as suas causas. Raabe era cananeia, mas Raabe entende que ela precisava, aleluia, fazer algo naquele momento. E Deus não nos chama para procrastinar, empurrar com a barriga coisas para amanhã. Jesus me trouxe nesta manhã aqui para dizer: tem situação que a gente vai ter que resolver hoje. Tem situação que a gente vai ter que sentar para resolver esta semana. Tem situação que a gente vai pedir estratégia de Deus e dizer: Senhor, o que eu vou fazer? Me dá coragem, porque eu não quero ser mais frouxa, eu não quero ser mais vacilante, mas com a força do Senhor eu vou conseguir enfrentar e vencer esta situação para glorificar o teu nome. Uma fé confiante. Raabe, além de corajosa, ela confia. E ela confia por quê? A confiança de Raabe está naquilo que ela ouviu. Os evangelhos vão dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Raabe, ela não ouve a palavra porque nenhum pregador anunciou a ela.
Ninguém chegou falando acerca do Deus de Israel. Mas o tumulto que estava em Jericó era de quê? Um povo forte, poderoso, com um Deus poderoso, que trovejava, que venceu reis, que abriu o mar, que deu alimento, que tinha nuvem de dia e coluna de fogo durante a noite, acompanhava esse povo. Então ela precisa confiar naquilo que ela está ouvindo, e automaticamente, quando ela ouve acerca do que Deus fazia, ela começa a declarar. E qual é a declaração? Quando ela começa a conversar com os espias dentro da sua casa, ela vai dizer: tenho ouvido o que Deus fez no meio de vocês, venceu os reis, Magog e Og, Deus que trovejou, Deus que deu vitória. Então Raabe não só ouve, mas Raabe agora declara. E essa declaração não é apenas dizendo eu ouvi o que aconteceu, ela está dizendo misteriosamente, anunciando: os deuses que eu aprendi, os deuses que eu convivi até o dia de hoje, não são nada perto do Deus de vocês. Eu não vi o trabalhar dele, mas o que eu tenho ouvido em anúncio já tremeu o meu coração. Aleluia! Irmão, eu tenho problema com crente com cara de carranca. Eu tenho problema, sabe o que é carranca? Você lembra aí? A geração mais nova não vai saber o que é carranca, mas de 40 para frente sabe, né? Carranca é uma madeira que era esculpida, e antigamente existia entre os navegantes, né, um mito de que o mar ele era dominado e possuído por deuses ou demônios. Então, no meio, né, das tempestades, quando eles tivessem que enfrentar as tempestades, eles colocavam aquela imagem esculpida, uma cara bem feia, na frente da embarcação, na intenção de espantar os deuses. Aí, como um dito popular, os antigos pegavam as carrancas e colocavam nas suas varandas. Hoje em dia a gente tem aquela bonequinha na muradeira, né, na varanda. Antigamente era carranca, porque as pessoas falavam: vou expulsar o mal-olhado, vou expulsar o olho grande. Quem olhava para a varanda olhava aquela cara de madeira bem feia. E eu digo, eu tenho problema com crente com cara de carranca. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é tão lindo e poderoso que eu posso passar a prova que for, que o sorriso não sai dos lábios. A gente está no meio das mulheres, irmãos. Algumas de nós usamos o filtro solar como cuidado, maquiamos para poder diminuir as linhas de expressão pelo envelhecimento. Precisamos do renil para poder colocar ali as coisas no lugar. Mas crente que confia em Jesus, o rejuvenescimento é do céu, é brilho do Espírito Santo. A Bíblia está dizendo: eu estou temerosa, não é porque eles estão com a cara feia, mas é porque eu sei do Deus que agiu no meio deles. Se esta cananeia tem estação, imagina você. Deus está preparando esta manhã para a gente sair com um sorriso nos lábios e dizer: eu estou feliz porque Jesus reavivou promessas sobre a minha vida. Eu estou feliz porque eu sei que Ele é presente na minha vida. Eu estou feliz porque Ele ainda faz sinais no meio de nós. Aleluia! A nossa geração está se perdendo, gente. Eu vi com a minha mãe ali passando pelo calçadão, me entregaram, louvei a Deus. Tem umas pessoas com uma caixa de som enorme cantando o hino da harpa, e eu estava cantando o hino da harpa. Mas na hora, dei um sorriso para a irmã, e a paz do Senhor, ela correu atrás de mim e veio me entregar o papelzinho. E o papelzinho não falava sobre Jesus. O papelzinho falava sobre o profeta da chuva, que era para eu entrar no Instagram e buscar sobre a história do profeta da chuva, que é uma ordem, que é um novo momento. Eu olhei na cara dela e falei: Jesus, não deixa eu me desligar não, que eu estou indo no propósito. Falei: obrigada, amada, obrigado, e vim embora. E eu estava pensando, quando o Senhor falou comigo sobre esta palavra: Raabe não sabe o nome de Josué, mas ela sabe o nome do Deus de Josué. Raabe não sabe quem era na frente das campanhas dos guerreiros, mas o anúncio do Deus poderoso dela
agrada, é quem eu sirvo, é quem eu adoro, é quem fez tudo por mim. Esqueçam o nosso nome, mas lembrem o nome dele. E saibam o que ele quer fazer. Aleluia! Ela tem a fé confiante e ela declara. E a declaração é: eu tenho ouvido dizer que o vosso Deus, ele manda tanto em cima quanto embaixo. Meu Deus! Gente, quem está declarando isso não é crente não, é cananeu. Quem está declarando isso não é irmã que está na igreja todo dia, não, é cananeu. Está abatida por quê? A cananeia está dizendo: ele manda em cima e manda embaixo. Quantas coisas ele já fez na tua vida, da onde ele te tirou, quantos testemunhos você tem para contar. Traz aí, faz um retrocesso na tua mente. Quanto ele já operou, quantos socorros ele já trouxe. Ele continua mandando em cima, mandando embaixo. Não tem lugar que ele não possa ir, não tem alguém que ele não possa trabalhar, não tem ninguém que não esteja alcançável ao seu poder e à sua autoridade. O nosso Deus continua mandando em cima e mandando embaixo. Por que ele manda em cima? Ele está sentado no seu trono de glória. Na terra os governantes guerreiam para um ser melhor do que o outro, mas lá no céu ele é o único assentado no seu trono e está sob o controle de todas as situações. Ele manda não só nos anjos, não só nos arcanjos, ele manda no vento, ele manda no ar, ele manda na chuva, ele manda no sol. Já parou para pensar? Há milhões de anos o sistema fora criado, os cientistas estão até hoje tentando buscar como que os planetas se sustentam e estão alinhados. Deus conhece cada estrela do universo, Deus conhece a limitação do universo, porque para os homens o universo é infinito, mas para nós o nosso Deus, que é grandão, maior do que o universo, esse Deus, varão, que criou as estrelas, é que nós estamos adorando. Se ele sustenta estrela no céu, ele não vai sustentar a tua casa, ele não vai sustentar a tua família, ele não vai segurar na tua mão nesse momento. Ele é poderoso. Porque Raabe diz: ele manda também embaixo. Não tem outro governo acima do dele. Ele estabelece reis, ele estabelece homens, ele é quem levanta, ele é quem faz sentar no trono, é ele quem retira do trono, é ele quem manda no Senado, é ele quem manda na política, é ele quem manda em tudo. Está tudo debaixo do controle dele. A cananeia declara, e hoje nós também declaramos: nada fugiu do controle de Deus. Ele ainda está na frente, dominando e cuidando de todas as coisas. Aleluia! Correndo aqui, fé corajosa, fé confiante, fé pactual. Por que é fé pactual? Antes dos homens se retirarem de lá, Raabe não é boba, ela é esperta. Outro problema que eu tenho, além do crente com cara de carranca, gente que fica desapercebido diante do que Deus está fazendo. Aleluia. Todas as vezes que nós ficamos distraídos, perdemos a bênção. Antigamente a gente cantava nas Assembleias de Deus um corinho dizendo que o anjo com a bandeja está passando. Aí o anjo passa, tem gente dormindo, tem gente mexendo no telefone, tem gente fazendo um monte de coisa, menos pegando a bênção que lhe fora ordenada. João capítulo 5 vai dizer que no tanque em hebraico chamado Betesda, Casa da Misericórdia, estava um homem há 38 anos. O tanque era conhecido por ali jazer uma inúmera quantidade de pessoas enfermas. Então ali só tinha gente doente. Como que Jesus perfeito passa naquele lugar e ninguém presta atenção? Meu Deus! Um homem bom, e Jesus não andava sozinho, Jesus andava com comitiva. Então era 13 pessoas passando ali e ninguém achou aquilo diferente.
Porque tem horas que a gente está tão preso naquilo que está nos causando dor que a gente não consegue observar que Jesus está presente no ambiente. Jesus vai em direção ao homem que estava lá 38 anos. E aí Jesus vai perguntar para ele, muito objetivo: o que queres? O que queres? Aí o que o homem responde? Ah, Senhor, não tem ninguém que me ajude. A pergunta não foi, você quer ajuda? O que te aconteceu? Não, a pergunta foi, o que você precisa hoje? Gente distraída não presta atenção no que Deus está fazendo. Gente distraída não consegue identificar o que lhe está sendo falado e anunciado. Aleluia! Jesus sabia que se ele alimenta a fala daquele homem, ia vir história, gente. Não ia vir? Porque tem gente que está tão preso que vai contar da história ainda de Dom Pedro. Meu Deus! Quando eu era criança, quando brincava, quando minha mãe me deu aquela boneca, aquele biscoito, aquele fogão, aquele marido, aquilo lá de 50 anos atrás, Jesus já cortou logo. Se eu for dar assunto aqui, vai ter muita história, então é melhor você levantar, tomar a tua cama e andar. Vai lá. Jesus corta assuntos nossos. Está distraído? Aleluia! Ele te chama. Ele diz, presta atenção. Aleluia! Estava tão distraído que o olho dele estava na água para ser agitada, mas ele não viu o dono do milagre parado do lado dele. Não espera profeta, não espera profecia. Jesus já está na casa. Tem hora que ele vem, todo mundo sente, mas tem coisa que é no individual. E no individual ele pode te perguntar o que tu está precisando. Qual é a minha ação sobre a tua vida? Seja ousada e fala. Aleluia! Fé pactual. E qual é o pacto? Para todo pacto precisa de ter pelo menos 2 ou mais pessoas. Pacto é o mesmo que aliança, é um contrato. Ela vai dizer, olha, tem livramento para vocês. E agora, vai fazer o que por mim? Porque só o amor de Deus é incondicional, sem nada em troca, gente. Até o amor eros, que é representado sobre o casamento, é um amor que se espera algo em troca. Porque ninguém casa para não receber amor. Ninguém casa para também não ser cuidado. Ninguém casa para não ser amparado. Então você está dando para poder receber. Só o de Deus, que é infinito e alcança todos sem esperar nada em troca. Raabe está dizendo, fiz alguma coisa por vocês, e agora? O que vocês vão liberar por mim? Os homens vão dizer, ó, vamos fazer um trato aqui. Primeira coisa, você não pode anunciar para ninguém o que está para acontecer na cidade. Então eu entendo que a primeira estratégia que esses espias vão dar para Raabe é: fecha a tua boca, porque o que acontece dentro da tua casa, o que Deus está fazendo dentro da tua casa, quem está do lado de fora não vai entender, vai gerar tumulto e vai quebrar aliança. Então tem coisa que não é para você contar. Tem coisa que não é para você postar. Tem coisa que não é para você compartilhar com ninguém. Tem coisa que é só para quem está dentro da casa. Só que tem um equilíbrio aí. Porque eles vão dizer, você não pode denunciar aquilo que estamos fazendo aqui, né? O que vai acontecer para quem é dessa terra. Mas também o nosso trato só vai ter livramento para quem está dentro da casa. Então Raabe tinha que ser equilibrada. Ela não pode falar de mais e nem falar de menos. Se ela fala de mais, quem está do lado de fora sabe. Se ela fala de menos, os que estão dentro da casa iam sair da casa e iam morrer no dia da destruição. Então a gente precisa de equilíbrio para conviver. Equilíbrio do alto para poder lidar com as estratégias de Deus. A gente fala às vezes demais para quem está lá do lado de fora e não fala nada dentro de casa. Tranca a boca dentro de casa. Os de dentro da casa precisam saber que a terra vai ser destruída, que vai ter salvação, que está tendo uma aliança, que vai ter alguém que vai resgatar. Os de dentro da casa precisam saber por que eles precisam ficar dentro da casa. Os de dentro da casa precisam saber que tem um Deus de misericórdia. Às vezes fazemos para quem está do lado de fora e esquecemos de quem está do lado de dentro. Mas nesta manhã o Espírito Santo de Deus vai te dar equilíbrio. Tu não vai ser bocão e não vai ser boquinha, mas você vai ter equilíbrio para falar na hora certa.
você, diga eu não vou falar demais para estragar o que Deus está fazendo. Mas eu hoje tomo por responsabilidade para anunciar aos da minha casa que eles precisam permanecer dentro da casa. Aleluia. O terceiro contrato desse pacto era: quando nós sairmos daqui, pegue um fio de escarlata e coloca sobre a tua janela. E isso representará a diferença entre a tua casa e os outros moradores de cima desta muralha. Fio de escarlata era usado para diferenciar o filho primogênito. Quando existia uma gestação gemilar, pegava ali, quando as parteiras auxiliavam, pegava um fio de escarlata e colocava no pé do filho primogênito, e ali durante meses, para as mães poderem entender quem nasceu primeiro e quem nasceu depois, para não fazer a troca da bênção no momento certo. Fio de escarlata, aqui está sendo uma representação daquilo que Deus fez lá no meio do Egito. Porque antes deles saírem do Egito, diz o texto que Deus gosta de churrasco, gente. Eu não sei você, mas eu e minha mãe também gosta, né, mãe? Minha mãe sempre fala da carninha no começo do mês. Vamos queimar uma carninha, vamos fazer uma asinha. Deus também gosta de churrasco. A ordem de Deus para Moisés foi: pegue um cordeiro, passe o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Hoje vai ser o último dia de vocês aqui nesta terra, mas vocês não vão comer o cordeiro de qualquer jeito. Vocês vão pegar o cordeiro, vocês vão temperar o cordeiro com ervas amargas. Ervas amargas não era para tirar o sabor do cordeiro, mas é a representação. Eu não posso me esquecer da onde Deus me tirou. No Egito estava amargo, mas agora na terra prometida tem maná, tem leite, tem mel. Aleluia. Deus não manda a gente ser individualista nem mesquinho. Se a tua família for grande e tiver uma família pequena do teu lado, convida essa pequena para junto contigo poder compartilhar o cordeiro. Não só vai comer, não é para cozer, mas acende o fogo e assa a carne. Olha o churrasco de Deus lá no Egito, meu Deus. Mas vocês não vão comer folgado, sentado, não. Vocês vão colocar sandália nos pés, vocês vão atar o cinto nos lombos, vocês vão botar a capa e segurar a espada na mão. Porque quando for a ordem, vocês vão se levantar para sair, e esse será o último dia de vocês. O sangue estava na porta e eles festejando e comendo. Enquanto no Egito tinha choro de morte, na casa dos hebreus tinha oração e churrasco. Enquanto no Egito o primogênito estava morrendo, quem acreditou na palavra teve livramento e escape dentro de casa. Deus estava dizendo para Raabe: todo pacto tem que ter sangue. No Antigo Testamento, irmão, haja animal que morresse para poder trazer um pacto de sangue para os homens. Agora Jesus vai dizer: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus aspergido na porta, o sangue de Jesus aspergido na tua vida, o sangue de Jesus aspergido sobre a tua família. O mal não pode tocar. Tem sangue na tua porta. Aleluia. Aleluia. Raabe faz o pacto. Eu vejo que Raabe não procrastina, porque eu acredito que Raabe não é daquelas irmãs, sabe, que a ordem já foi dada e ela vai dizer: 3 dias depois esqueci. Não, tem coisa que é para agora. Mal eles saíram, ela corre lá, amarra o fio de escarlata na janela, e ela agora só está aguardando o dia do anúncio que Deus iria trazer livramento. Chegamos no versículo 25, deu para entender até aqui? No versículo 25 foi o dia em que Deus iria jogar aquelas muralhas por terra. Deus não precisou de homens com marteletes, Deus não precisou de descer e trovejar. A adoração e a obediência jogou aquelas muralhas por terra. Rodearam a cidade por 7 vezes e deram um grito de vitória, e as muralhas caíram. Mas Raabe, seu pai, os seus familiares e tudo que levava o seu nome foi retirado de lá de cima. Nossa história não termina aqui.
porque essa história poderia ter este fim de livramento. Mas observa que Josué deixou escrito que Raabe ficou edificada em Israel até o dia de hoje. É até o dia de Josué? Não, é até os nossos dias. Por quê? Quando Raabe chega, depois você pega o Evangelho de Mateus capítulo 1, lê a genealogia de Jesus. Raabe chega em Israel, casa com Salmão. Salmão não era um homem pobre. Salmão não era o Júlio, marido da Rochelle, que precisava trabalhar em 2 empregos para sustentar a família e dar coisa boa para ela. Salmão era um homem rico. Raabe e Salmão geram Boaz. Quando eu falo do nome Boaz, o que isso te lembra? Ruth se casa com Boaz e tem um filho chamado Obed. De Obed nasce Jessé. Jessé só entra na história porque foi pai de guerreiros. Mas de Jessé nasce Davi. Davi até hoje é o homem mais falado em Israel, o rei mais afamado de Israel. Não porque guerreou, mas é porque foi segundo o coração de Deus e tinha sensibilidade de arrependimento. E da genealogia de Davi vem quem? O nosso Salvador Jesus Cristo. Então eu vou entender que alguém que crê consegue gerar Jesus no meio de uma geração e no meio de uma história. Nós não estamos posicionados aqui à toa. A fé vai fazer Jesus ser gerado na tua casa, Jesus ser gerado na sua família, Jesus ser gerado no teu histórico, Jesus entrar na árvore genealógica da tua família. A fé vai fazer a mulher que era prostituta e adoradora de outros deuses ser introduzida na genealogia daquele que seria o Salvador de Israel. Está dando para entender? Quem usa a fé tem milagre, quem usa a fé tem histórias reconstruídas, quem usa a fé não traz livramento só para si, mas traz também livramento para sua casa e tem reconstrução de história no meio da sua geração. Alguém poderia dizer: ela foi prostituta, mas Tiago vai dizer que os atos de Raabe justificaram ela. Sabe o que é isso? Jesus apagou o passado de derrota e está escrevendo um futuro de glória. Alguém vai olhar para você e vai dizer: quem é ela? É alguém que Jesus chamou, trabalhou, operou e é anunciante da palavra de Deus. É aquela família mesmo que só tinha briga, guerra e confusão. É ela. Qual é o segredo deles? Foi Jesus que entrou naquela casa, foi Jesus que salvou naquela família, foi Jesus quem operou o milagre. Não desista, porque o que você tem ouvido fará você ter atitudes de fé, e a tua atitude de fé vai gerar milagre para você, para tua casa e para tudo que leva o teu nome. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.